Música, filme, teatro, exposições, quadros. Será que nós temos contato com toda essa expressão da subjetividade e a arte? Hoje a gente vai conversar sobre o acesso à cultura no Brasil, agora, no CJC News Reportagem. Muito boa noite, mais uma edição do CJC News Reportagem no ar e hoje vamos falar sobre cultura, ou melhor, o acesso à cultura aqui no Brasil. É comum vermos grupos sociais participando muito ativamente na exposição, na divulgação e em contato com elementos e produtos da cultura. Mas é também comum vermos um distanciamento e dificuldade de acesso a todas as expressões artísticas e culturais do nosso país. A cultura é o meio pelo qual o indivíduo inicia a educação e aprende a viver em sociedade. Uma das principais importâncias da cultura é mostrar como a sociedade conseguiu sobreviver e chegar às melhores conquistas. Vamos ver. A cultura serve como tradição ou herança de um grupo ou de um povo que orienta seu comportamento, suas ações e expectativas na convivência em sociedade, entre si ou em culturas distintas. A cultura e a educação, quando juntas, são elementos essenciais que fundamentam a socialização das pessoas, a formação moral e intelectual do indivíduo. Outra vantagem da cultura é a capacidade dela de transformar uma sociedade e criar o orgulho e a valorização das tradições locais, gerando senso de identidade coletiva, fortalecimento de laços e criando um sentimento de pertencimento. Sendo um pilar fundamental para a evolução do ser humano, a cultura constitui-se como um motor impulsionador da sociedade. Ela pode desenvolver laços interpessoais mais sólidos e respeitosos, ampliando a habilidade de interação, promovendo empatia, respeito às diferenças e o entendimento das múltiplas perspectivas presentes na sociedade. O acesso à cultura é um direito fundamental de todo cidadão e é dever da sociedade e do Estado promover e preservar esse patrimônio. Iniciativas que democratizam o acesso à arte, à música, literatura, teatro, entre outras expressões culturais, são fundamentais para garantir que todos possam desfrutar dos benefícios que a cultura oferece. Tá aí, gente. A cultura é um marco em todas as sociedades. Afinal de contas, é ela quem consegue ultrapassar as estruturas de organização, de funcionamento de um espaço. Sem cultura, existe um ser sem cultura ou uma sociedade sem a cultura? Sem aquela passagem de informações, coisas que nossos avós faziam, os pais fazem, nós fazemos e nossos filhos começam a fazer. A maneira como o brasileiro se resolve, se organiza, é diferente quando vamos daqui para um outro país, da Europa, por exemplo, em que a fala é um pouco mais baixa, não existe o jeitinho brasileiro, você precisa seguir todas as regras. A gente tem um jeito bem peculiar de ser. Você pode ver que o nosso país é tão grande que aqui no Sudeste existe uma cultura. No sul do Brasil, parece que é uma cultura brasileira com um jeito diferente. Nordeste vai lá com as suas mudanças, também variações. Norte e Centro-Oeste, cada espaço acaba tendo a sua própria identidade. E isso é fantástico no Brasil. Quando a gente viaja de ponto a ponto, a gente se surpreende com variedades de palavras, alimentações, comidas típicas, jeitos, músicas são variadas, porque tudo isso representa esse povo. Vamos para a nossa nuvem de palavras? Joga aqui na tela, deixa eu ver as palavras em volta. Cultura, eu já imaginava que seria a palavra em destaque, mas ali eu tenho preservação, digital, direitos, público e importância. Abandono, desenvolvimento, eu percebo que esse desenvolvimento da cultura seria essa disseminação, o espalhar dessa cultura, né, do que foi descoberto, do que foi escrito por autores, pintado por desenhistas,
esculturas, tratados de descobertas, tudo isso enriquece. Olha aí, transformação, acesso, desigualdade, centros culturais. É muito interessante centros culturais, não sei se você já teve a oportunidade de visitar algum, mas dependendo do dia, ele tem até algumas pessoas. Infelizmente, nós, brasileiros, visitamos pouco esses centros culturais. Aqui no Rio, a gente tem o Centro Cultural Banco do Brasil, Correios. São exposições que ficam ali para você perceber como é que era a expressão de arte naquela época, que representa uma cultura daquele momento. Vamos aqui destacar essa palavra desigualdade. Será que isso varia dentro da cultura? Pois é isso que a gente vai descobrir agora. Enquanto centros urbanos concentram teatros, cinemas e museus, milhões de brasileiros enfrentam barreiras econômicas, sociais e geográficas para acessar bens culturais. A desigualdade entre regiões e classes escancaram um abismo do direito à cultura. Veja só. A cada ano, mais brasileiros têm realizado atividades culturais. Esse crescimento tem sido impulsionado pelo consumo de streaming de músicas, filmes e séries. Apresentações artísticas, exposições e visitas a museus e centros culturais também registraram crescimento. Segundo os últimos dados divulgados, também cresceu a leitura de livros online e de e-books. O levantamento revela que os jovens são os maiores consumidores dos produtos culturais. 64% do público tem entre 16 e 24 anos. Moradores do Rio de Janeiro estão entre os brasileiros que mais frequentam cinema, museus e teatros em todo o país. O estudo aponta que o percentual de cariocas que acessam atividades culturais é igual ou maior à média registrada nas 26 capitais e no Distrito Federal. A pesquisa ainda aponta que os moradores das capitais do Sul e do Sudeste têm mais acesso a atividades culturais, enquanto nas capitais do Centro-Oeste, Norte e Nordeste o acesso é menor. Grande parte da privação dos direitos pode ser reflexo das condições econômicas regionais, com crianças e adolescentes abaixo da linha da pobreza monetária, vivendo em estados com menor PIB per capita. O aumento nas privações de renda pode fazer com que parte da população acabe sendo atingida pela escassez de direitos em outras dimensões, como a falta de acesso à cultura. Pois bem, é triste vermos isso, não? Essa desigualdade de acesso à cultura, além de desigualdade econômica no Brasil, entre aqueles que têm muito e aqueles que têm pouquíssimo, em comparação com aqueles também que não têm nada. Até o acesso à cultura, isso varia. Olha, vimos aí na reportagem que Sul e Sudeste são as duas regiões que as pessoas têm menos dificuldades para ter acesso à cultura. Mas aí eu quero falar sobre aqui o Sudeste mesmo. Por exemplo, a Baixada Fluminense, ela é uma região formada por algumas cidades, como São João de Meriti, Belfor Roxo, Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, Caxias. E são poucas delas que têm um teatro. E a maioria das peças de grandes projeções se concentram na Zona Sul, Zona Norte. E aí, convenhamos, com o desequilíbrio econômico que vivemos, uma família com 4, 5 pessoas que pagam transporte público, eu não sei porque também tem esse nome transporte público se você paga, mas enfim, você paga lá, para você pegar uma condução para as 5 pessoas, custa em média R$25, então ida e volta já é 50 prata. Aí tu vai pagar R$50 só para você chegar e você às vezes precisa pegar 2 ônibus, então vamos dobrar R$100, fora a entrada para o teatro. Se a gente colocar aí um teatro popular de R$20, vai ser mais 80, 280. Terminou ali o teatro, tem que voltar para casa com fome, sem comer nada, porque R$280 para uma família de 5. Como é que fica? Qual é o acesso que essas pessoas têm a essas exibições artísticas? A esse momento de reflexão sobre a história de alguém que está sendo interpretada? Ok, teatro, talvez nem todos gostam, mas livros, adquirir livros. A cada 2 anos nós temos a Bienal do Livro. E será que todos podem ir e adquirir algum livro? Será que é algo acessível a todos?
não é bem o que a gente percebe. A gente vê muitos recebendo livros das escolas, mas eu já tive a oportunidade de folhear livros didáticos das escolas públicas e percebo que não são tão bacana assim. Tem conteúdos ali que eu não via explicação em lugar nenhum, a professora também não dava na escola, então como é que ele vai desenvolver uma leitura interpretativa? Como ele vai conseguir desenvolver essa visão reflexiva sobre as coisas? Vai aprender o que está ali no meio. E nós somos o conjunto das 5 pessoas, nós somos o resultado da soma de 5 pessoas com quem mais convivemos. E aí, se eu não me deparo com alguém que se destaca um pouco para me estimular, me motivar a crescer, aprender e andar mais rápido, fazer mais coisa, eu vou estar na média. E, infelizmente, a gente tem uma juventude que tem permanecido na média, mas é uma juventude potencialmente forte para avançar e conquistar tanta coisa. Que fique essa reflexão e que a gente possa ter políticas públicas que deem direitos, acesso a todos à cultura. Vamos seguir aqui com mais uma notícia, gente. Olha só, você costuma ir a shows, teatro, cinema ou museus? Com que frequência? Foi isso que a minha equipe foi às ruas perguntar. Vamos ver. Hoje em dia, menos frequência. Eu tenho 2 crianças pequenas, não ia a shows, assim, tem sido com menos frequência. Mas museus, eu levo muito meus filhos aos museus, aqui do Rio de Janeiro. E desses pontos turísticos, qual que a senhora acha que é mais fácil o acesso da população? Aqueles que são gratuitos, né? Ou que tem um ingresso de baixo valor, né? De baixo custo. Então, eu acho que a população vai preferir o que é gratuito. Costumo. Eu vou cerca assim, de umas 2 vezes ao mês, pelo menos. Em qual que a senhora vai mais assim? Eu costumo ir mais nos museus do centro do Rio, que é pela facilidade, né, do metrô. Cultura é bem importante até para você se manter motivado a fazer suas coisas, assim, estudar, trabalhar. Eu acho que isso também ajuda a gente a ter mais criatividade e inspiração no dia a dia. Costumo, mas eu seleciono bastante. O que eu quero assistir. Com que frequência que o senhor costuma ir? Eu acho que eu posso colocar numa média de... A cada 3 meses eu vou a 2, entre teatro, cinema. Show não muito, porque eles estão muito caros. O senhor acha que é fundamental a população ter acesso à cultura? É importante, assim como tem que ter acesso à ciência, né? Cultura, ciência, educação, isso tudo faz parte. É assim que se forma um cidadão civilizado, ciente da sua importância na sociedade. Tá aí. A resposta da primeira me chamou a atenção, porque linkou com o que a gente estava falando antes aqui, né? O custo. A população vai gostar e sempre preferir aquele evento ou exposição gratuita e que tenha algo que chame a atenção, principalmente de crianças e adolescentes. Perceba que ela vai levando os 2 filhos. Isso é ótimo. Agora, uma mãe que trabalha de segunda a sábado, domingo tem que ficar em casa limpando a casa, como é que consegue energia para fazer alguma coisa com essas crianças? É um conglomerado de coisas que a gente precisaria estar desamarrando, né? Tirando linha por linha. É mais acesso a emprego com um bom horário de trabalho, a um salário melhor, a condições, a poder de compra e acesso à cultura. É um conjunto que parece que está tudo entranhado ali e a gente não vê o trem correndo, né, andando pelos trilhos. Mas é muito interessante ver ali aqueles que se destacam indo a teatro, cinema, shows, nem tanto como o último participante falou, né, às vezes são muito caros. Realmente, eu vejo uns shows aí que são caríssimos. Mas teatro, cinema, museus, eles têm um preço mais acessível. E é bom ter esse contato. Às vezes está aí, muitos gratuitos que você consegue se organizar e ir. Vamos para mais uma parte aqui do nosso programa de hoje que fala sobre acesso à cultura do Brasil. Será que a gente está realmente tendo esse acesso? E será que estamos aproveitando o acesso ou o pouco acesso que temos? Olha, a cultura desempenha um papel crucial na escola.
pois influencia o processo de ensino-aprendizagem, estimula a criatividade e o senso crítico das crianças e dos jovens. Veja só. Para muitos educadores, a educação e a cultura andam lado a lado, e a escola é o meio principal onde as duas se encontram, seja pelo teatro, música, literatura ou até mesmo todos juntos. A cultura exerce um papel fundamental em ambientes escolares, criando um espaço de socialização entre os alunos, além de influenciar diretamente na formação do indivíduo, auxiliando no desenvolvimento do pensamento crítico e na valorização da diversidade cultural. Promover atividades que despertem o interesse pela cultura, como visitas a museus, teatros, centros culturais e eventos locais, são algumas das estratégias mais utilizadas por professores, que buscam ampliar o conhecimento e a apreciação dos alunos pelas artes. Ciente da importância da cultura no desenvolvimento de crianças e jovens no ambiente escolar, o governo brasileiro chegou a adotar medidas para valorizar as artes em escolas públicas, através de programas como o Mais Cultura nas escolas, que já alcançou milhares de instituições públicas de ensino pelo país. Medidas que foram tomadas visando os efeitos positivos gerados pela inclusão da cultura no currículo escolar de estudantes pelo Brasil, como a prevenção do preconceito e da discriminação que ocorre ao promover a compreensão e o respeito pelas diferenças e a formação de cidadãos conscientes que possam participar ativamente da vida social e política, valorizando a cultura e os direitos humanos. Olha, é tão bonito ver essas crianças se divertindo, né? Tendo acesso a coisas diferentes. Gente, se não fizermos nada, sabe para onde eles vão? Para a tela de celular, para YouTube, ficam presos em Reels de Instagram e travam naquilo ali. Agora, quando você leva para essas exposições, apresentações circenses, olha, hoje em dia eu vejo menos circos daqueles pequenos, de cidade pequena, né, que não tem mais animais nos circos, né? Não tem mais leão, elefante, né? Agora eles estão protegidos, não ficam mais ali. Mas quando eu era criança, aparecia de vez em quando um cirquinho lá em Belford Roxo, o leãozinho, dava até pena do leão, que eu contava as costelas do leão, de tão magrinho que ele estava, rapaz. Graças a Deus, agora os animais são proibidos de estarem nessas apresentações. Porém, de certa forma, força a criatividade dos produtores, né, e diretores de circos a criar espetáculos que conte com artimanha, malabarismo, técnicas muito bem desenvolvidas, e a gente tem circos assim fantásticos. A questão é que essas crianças, a maioria delas, e na maioria das vezes, elas têm acesso a esses ambientes através da escola. E ainda bem que as escolas fazem esse tipo de trabalho. Triste é que muitas vezes, na escola, os pais não deixam a criança ir, limitam, travam, mas também não leva a criança lá para tais lugares. Tem escolas que fazem visitas a espaços de ciência, de biologia. Não é só arte de cantoria, malabarismo. Não, isso é bom, isso é importante, mas tem lugares que despertam curiosidade, faz com que a criança tenha um olhar diferenciado. Eu, por exemplo, gosto muito de ir em exposições, circo, gosto de estar nesses ambientes, teatro, porque é um mundo diferente ali naquele palco que fazem, desperta, gera criatividade. Geralmente, quando eu vou num lugar desse, eu sempre venho cheio de ideias. Isso é muito bom. Imagina a criança se descobrindo uma atriz ou um ator, se permitindo ver um sonho que pode ser realizado. Além disso, os trabalhos estimulam uma reflexão sobre alguma situação. Isso que é o mais interessante de qualquer manifestação de cultura no Brasil. É uma exposição de um conterrâneo de outro lugar, do interior do Brasil, ou uma apresentação indígena, ou a manifestação de um rap que vai conseguir mostrar o que acontece numa periferia. Isso tudo demonstra como a gente se organiza no país. Olha, a cultura no Brasil, ela é rica demais,
Precisaríamos fazer um programa exclusivo, mas não é uma edição do programa, é o programa de cultura do Brasil, porque cada lugar tem suas particularidades. Bibliotecas, museus e centros culturais públicos desempenham um papel essencial na preservação da memória, na formação educacional e no acesso democrático à cultura. No entanto, muitos desses espaços vêm sendo negligenciados por falta de investimentos, resultados em estruturas fechadas, acervos esquecidos e atividades interrompidas. Em várias cidades brasileiras é comum encontrar bibliotecas sem renovação de acervo, museus com salas interditadas e centros culturais com programação reduzida ou inexistente. A escassez de recursos e a ausência de políticas públicas de longo prazo para a área tem comprometido o funcionamento desses equipamentos e afastado a população. Esses espaços não são apenas locais de lazer ou visitação, mas instrumentos de inclusão social, incentivo à cultura, à leitura, formação crítica e valorização das identidades regionais. Em regiões periféricas, por exemplo, centros culturais podem ser a única oportunidade de contato de crianças e jovens com arte, literatura e história. Entidades da área cultural alertam que o fechamento ou sucateamento desses espaços aprofunda desigualdades no acesso à cultura e compromete a construção de uma sociedade mais plural e informada. A baixa valorização também se reflete na ausência de campanhas de incentivo à visitação ou na procura e na pouca integração de escolas públicas. A revitalização e reabertura de bibliotecas, museus e centros culturais exigem vontade política, orçamento garantido e uma visão de cultura com direito essencial. É dessa maneira que a gente vê. Podemos continuar? Podemos. Vamos continuar? Vamos. Mas dançando conforme a música, fazendo com que o investimento permite. Se dava para a gente trazer obras de arte de artistas internacionais, mas com pouco investimento, a gente traz menos acesso. Ah, mas não é a cultura do Brasil, por que você está falando de cultura de outros países? A gente hoje vive num mundo globalizado. Não tem mais como ser só daqui. Nossas crianças, adolescentes, jovens e até adultos, independente da idade, precisa ter acesso ao máximo de conhecimento. Não como na internet, que você sabe de tudo, mas no final não sabe de nada profundamente. Mas ter essa vivência, essas experiências. Olha, gente, eu tive acesso ao teatro eu já não era mais adolescente. Eu já tinha aí uns 18 anos. Eu morava na Baixada Fluminense e não era tão fácil o acesso assim a um teatro, por exemplo. Uma vez eu fui empolgado, vou assistir uma peça, cheguei lá, era um monólogo de Karl Marx. Eu fiquei 1h40 ouvindo Karl Marx falando assim, rapaz, como é que o cara grava aquilo tudo? Mas tinha 15 pessoas na plateia. Outra vez eu fui para um teatro no centro do Rio, já era adulto. E era uma peça bem interessante que calhou de ser no mesmo dia de um jogo de futebol. Tinham 3 pessoas na plateia. Triste isso, não? Olha, a cultura digital ocupa um espaço cada vez maior na vida dos brasileiros que usam a internet não apenas para se informar, mas também para consumir e produzir arte. Plataformas de streamings, transmissões ao vivo e redes sociais se consolidaram como palcos modernos para shows, filmes, exposições e manifestações culturais diversas. Vamos ver.
De acordo com dados preliminares do último censo demográfico, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 89,4% da população brasileira já vive em lares com acesso à internet. Isso representa uma mudança profunda na forma como a cultura é distribuída, acessada e vivenciada no país. Serviços como Netflix, Amazon Prime e Spotify se tornaram vitrines globais para produções brasileiras, enquanto redes como YouTube, Instagram, TikTok e Twitch abriram espaço para novos artistas e criadores independentes, que alcançaram milhares de pessoas sem depender de grandes estruturas ou contratos tradicionais. Além disso, os shows virtuais, que ganharam força durante a pandemia, seguem como alternativa viável e democrática. Festivais, peças de teatro e até feiras literárias têm apostado em formato híbrido ou totalmente digitais, para ampliar o alcance e a participação do público. Com o avanço da tecnologia e a popularização da internet, a cultura rompe barreiras físicas e se reinventa. Tá aí, gente. Criatividade. A internet permitiu isso, usar e ousar da criatividade. Olha, é impressionante como souberam utilizar as plataformas digitais, principalmente no período da pandemia da Covid-19. Porque muitos artistas fizeram de suas salas palcos, fizeram de um estúdio como esse um espaço para alcançar milhares de pessoas e dar um pouco de esperança. Eu lembro que durante a pandemia da Covid-19, o missionário R.R. Soares assumiu um programa de 4 horas e meia de duração, ao vivo, de segunda a segunda, falando com as pessoas que estavam desacreditadas por conta da pandemia da Covid, a se fortalecer, a não desistir. E olha, foi impressionante o marco daquele programa que hoje continua no ar, que é o SOS da Fé. Bom, hoje a gente vê muitas possibilidades na internet. Bom seria se todos usassem para o bem. Mas alguns acabam disseminando fake news, mentiras, falando atrocidades, provocando e atacando através do cyberbullying. E, infelizmente, isso acaba deixando a gente um pouco decepcionado e também acabamos olhando para a internet com um olhar um pouco mais pejorativo. Mas, na verdade, ela é uma grande ferramenta para o bem. É que, infelizmente, alguns usam para o mal. Olha, minha equipe foi às ruas de novo, mas dessa vez foi saber de um outro tópico. Você acha que a sua cidade tem opções gratuitas ou baratas de lazer e cultura? Vamos ver as respostas. Existe alguma, não muitas, né? Mas existe alguma coisa, mas não muitas. Poderia haver mais. Você acha, então, que é fundamental a população ter acesso à cultura? Com certeza, isso é fundamental. Olha, opções baratas pode até haver. Opções gratuitas eu não acredito, porque tudo que é gratuito aqui no nosso Brasil, infelizmente somos nós que pagamos. Então não acredito em coisas grátis aqui no nosso país. Você acha que a população deveria ter mais acesso à cultura? Com certeza, porque infelizmente a cultura que é nos passada ultimamente são culturas inúteis. A pessoa tem buscado muitas coisas vazias e estão preenchendo o próprio ego, a própria alma com lixo. Olha, esse parceiro aí que respondeu, né, o segundo, falou assim, olha, gratuito eu fico até na dúvida, porque eu desconfio, porque a gente vai estar pagando de alguma forma. Infelizmente, alguém tem que pagar a conta, né? E é o povo brasileiro que paga. Porém, quando a exposição, quando a apresentação tem essas oportunidades de ser 0800, como fala, a gente já vê uma procura grande por aqueles que não tem como pagar 70, 80, 100 reais por ingresso, consegue ir lá e usufruir um pouquinho, né? Perceber um pouquinho dessa grande arte. Olha, gente, a cultura é um direito de todos. Lutemos e esperemos que todos possam ter acesso à cultura de maneira igualitária, de forma que eles possam ouvir, ler, ver, participar,
se surpreender com a criatividade de tantos outros brasileiros, trazendo e formando essa cultura brasileira que é inestimável.